Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje vamos falar, né, dessa pessoa aqui que pode ter sido aí uma das inspirações aí para uma das músicas do cantor Nelson Gonçalves, né? Essa pessoa é a Amélia, né? Se chama Amélia e ela foi a segunda esposa de Dom Pedro I, né? Que ela que assumiu o lugar de Leopoldina aí, né? Leopoldina, falecida esposa de Dom Pedro I, né? No ano de 1828, um importante capítulo se desenrolava na vida da jovem Amélia, que é essa pessoa que vocês estão vendo no fundo do vídeo. Princesa de Leuchtenberg, né? Uma cidade da França, uma cidade francesa. Com a morte precoce de seu pai, o príncipe Eugênio, quando ela tinha apenas 12 anos, a trajetória da princesa tomou um novo rumo. A liderança da família recaiu sobre os ombros de Augusto, irmão de Amélia, e seu confidente mais próximo, apenas 2 anos mais velho que ela. As irmãs da família seguiram seus destinos, casando-se e formando novas famílias, mas Amélia permaneceu próxima à princesa Eugênia, única que mantém sua residência próxima à mãe. Por isso que ela ficou aí com a Eugênia, né? Porque a Eugênia era a única aí que manteve a sua residência próxima à mãe, ficava perto, né? Da região onde ficava sua mãe. O destino reservou uma guinada significativa quando, ao atingir a idade de 16 anos, Amélia foi apresentada à corte em um baile de Natal em Munique, né? Capital alemã, marcando sua entrada no competitivo mercado matrimonial, que era assim que eles chamavam, né? Na época, os europeus chamavam quando as pessoas aí atingiam essa idade, né? Que adolescentes, essas pessoas europeias aí, né? Lá na época eles chamavam de mercado matrimonial. É nesse momento que o enredo se entrelaça com a história do Brasil, né? Como vamos ver agora, né? Dom Pedro I, então imperador do Brasil, viúvo de Dona Leopoldina, buscava uma nova esposa. A escolha da imperatriz era crucial para a estabilidade do trono, levando em consideração o contexto político e a necessidade de preservar a imagem da monarquia brasileira, né? A busca por uma princesa que se encaixasse nos padrões do imperador foi difícil, né? Porque ele era bem enjoado, né, pessoal? Dom Pedro I era bem enjoado, né, para ser as mulheres, né? Desejava alguém não apenas assim com a beleza exterior, né? A beleza tinha que ser alguém assim, né? A beleza exterior ajudava, mas tinha que ser interior também, né? Mas desejava alguém não apenas bela, mas que estivesse disposta a assumir o papel de madrasta para seus filhos do primeiro casamento e que aceitasse a responsabilidade de manter a imagem pública da monarquia intacta. Isso também, né, pessoal, né? De manter aí a monarquia, né, intacta, né? Manter a monarquia aí reta, né? O dilema de Dom Pedro I era agravado pelo conhecimento público de sua relação com a Marquesa de Santos, Domitila de Castro. O problema, na realidade, era a legitimação da filha de ambos, a Duquesa de Goiás, reconhecida no momento em que ele ainda era casado com Leopoldina. Como resultado, princesas europeias não quiseram laços com a monarquia brasileira, considerando a complexidade da situação e a distância do país com o continente europeu. Então, aí podemos ver, né, pessoal, né, as mulheres europeias já não botavam muito fé nas brasileiras, no Brasil, nas mulheres do Brasil, né, no pessoal do Brasil, né, porque por causa da distância, né, que o Brasil ficava um pouco longe, fica até hoje, né, longe da Europa, né, dos países europeus, né. Mas isso não atrapalhou aí o futuro de Amélia, né, que teve seu casamento com Dom Pedro I, né. Amélia, entretanto, aceitou o desafio em um gesto corajoso. Ela concordou em se tornar a nova imperatriz do Brasil, assumindo não apenas a posição de esposa de Dom Pedro I, mas também o papel de mãe para os órfãos deixados pela falecida Leopoldina.
né? Olha só, foi uma negociação inteligente, pessoal, né? Ela sabia que era tudo que Dom Pedro queria. Ela era jovem, bonita, católica e disposta a assumir os filhos. Amélia era perfeita, só que ela também sabia que isso tudo era uma grande negociação, então colocou um preço. Olha só, vamos ver esse preço, né? Assim, ela não acreditava assim em tudo, o preço era esse, ela não acreditava em tudo que os assim empregados, muitas pessoas, do que as outras pessoas diziam sobre Dom Pedro I, né? Ela não botava muita fé, né? Porque ela tinha plena confiança em Dom Pedro I, né? E olha só, né? A troca que ela fez, né, por essa confiança, né, em Dom Pedro, que ela teve em Dom Pedro, né? Ela conseguiu restituir o título, né, um título de imperador ao irmão dela, né, ao irmão, garantindo uma boa posição para a família. Olha só, né, pessoal? Então, não foi só a família de Dom Pedro I que teve aí essa esse grande presente, né, de ter Amélia, né, como que era como uma mulher assim muito especial, né? Não só Dom Pedro, a família de Dom Pedro I teve esse presente essa sorte, né, de ter alguém como Amélia, né, que era uma mulher assim que cuidou muito dele, né, cuidou dos filhos, né, com o maior carinho, tudo, né? Mas também a família dela, o irmão dela restituiu aí, como a gente pode ver aí, o título, né, de uma, né? Olha só, com 16 anos, a Amélia tinha zero romantismo, e aí eles negociam, e com isso o irmão dela recebe o título de Duque de Santa Cruz. E ele já era Duque de Leuchtenberg, ele se torna também Duque de Santa Cruz, olha só. E com isso ele passa a ser tratado como Alteza Real e isso muda toda a situação deles na corte, na Europa, e melhora inclusive a posição dos irmãos mais novos, olha só. Melhorou assim, a posição dos irmãos mais novos de Amélia, aí, né? O desafio para Amélia era significativo. Ela não só teria que enfrentar a mudança para uma terra desconhecida, mas também lidar com a opinião pública e o passado do imperador, né? Ainda que todas as outras candidatas tivessem rejeitado o imperador do Brasil, Amélia aceitou o desafio e lidou com a situação da amante de Dom Pedro. Meu Deus. Com a maior racionalidade possível, ignorando toda a possível especulação a respeito do assunto. Agora, ela ignorava, né, pessoal, todas as conversas que vinham nos ouvidos dela, né, ela ignorava, né, pessoal, né? Agora, seu desafio era outro, ser a melhor imperatriz que o país merecia, né? Olha só, ela sabia do papel dela, né, que era agradar não só os filhos, não só Dom Pedro e seus filhos, mas agradar o país inteiro, né? Agradar aí as pessoas ao redor, os brasileiros da época, né? Para saber, então, né, pessoal, né? É aí que essa, então, como vocês podem ver, é a Amélia. Ela pode ter sido aí uma das inspirações de uma das músicas daquele cantor Nelson Gonçalves, né? Amélia aí que foi uma grande mulher, né? Que, como a gente pôde ver aí, né? Foi uma grande mulher para Dom Pedro e para o Brasil, né? Na época, para a monarquia do Brasil.